A Universidade Federal do Ceará tem desenvolvido pesquisas inovadoras com pele de tilápia, explorando o potencial para diversas aplicações. A pele de tilápia, geralmente descartada como resíduo, é rica em colágeno, uma proteína valiosa para a indústria de cosméticos, farmacêutica e de alimentos. Há 10 anos, os pesquisadores da UFC têm trabalhado para desenvolver métodos eficientes para extrair e processar o colágeno da pele de tilápia, visando criar produtos de alto valor agregado. Além disso, eles também investigam as propriedades medicinais, funcionais e nutricionais da pele de tilápia, buscando identificar novas aplicações para essa matéria-prima. O Entre Assuntos de hoje fala sobre os avanços nos estudos com a pele de tilápia. Para falar mais sobre a pele de tilápia e todo esse potencial que ela carrega, eu recebo aqui o professor Manuel Odorico de Moraes, diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado. É uma honra muito grande ter sido convidado aqui por vocês, pelo Grupo Opinião, para a gente dar a opinião da gente sobre como está o desenvolvimento do estudo da pele da tilápia. Professor, vamos iniciar fazendo aqui um histórico. A tilápia é um peixe, né, que carrega aí muito do nosso Nordeste, da nossa região. É um peixe que se desenvolve bem, tem um potencial imenso em vários setores, em várias segmentações. Especificamente nesse uso, por que da escolha da tilápia, como essa pesquisa começou, para que as pessoas possam se situar aí dentro desse processo? Muito bem. Inicialmente é interessante falar da tilápia, né? A tilápia é um peixe que está difundido hoje no mundo inteiro. Não sei se você sabe, mas a tilápia é aquele peixe que São Pedro fez um milagre de multiplicação dos peixes, né? Lá no Oriente Médio. E assim, desde então a tilápia vem sendo usada, né, há milhares de anos. Eu estive no Egito no ano passado e fui visitar uma das tumbas lá e tinha a figura de uma tilápia esculpida na pedra, né? Entre os peixes que eles utilizavam estava lá a tilápia, né? E essa tilápia que a gente usa é uma tilápia originada do Nilo, do rio Nilo. Isso. Né? Então, e aí ela se adaptou muito bem aqui no Nordeste. Ela chegou aqui para ser utilizada para limpar os açudes, para tirar algas dos açudes, né, na época do verão. E depois se mostrou com um potencial nutricional muito grande. E o filé da tilápia é muito apreciado no mundo inteiro. É chamado de St. Peter's filé, né? Quer dizer, o filé, o peixe de São Pedro. Né? Isso. Então, a tilápia recebe essa denominação no resto do mundo. E a gente, então, em função da grande quantidade de tilápia, né, difundida no mundo inteiro, quer dizer, o Dr. Edmar trouxe, então, Edmar Maciel, que é um cirurgião plástico, né, que foi meu aluno, né, na faculdade. Ele, então, trouxe para a gente o desafio, né, eles já haviam tentado outros tipos de curativos biológicos, né, para substituir esse tipo de tratamento que é com a sulfadiazina de prata, que já vem há mais de 60 anos sendo feito isso. E ele, então, trouxe esse desafio, né, para que a gente pudesse ver da possibilidade de usar a pele da tilápia, que é um peixe extremamente difundido, fácil de você conseguir a pele. Né? Todo mundo diz assim, por que não usa outro peixe? Né? Porque a tilápia, você tem, por exemplo, aqui para a gente, tem uma produção grande de tilápia. Né? E no mundo inteiro essa produção existe de tilápia. Não é só na África, que é o seu habitat original, mas no mundo inteiro. Né? Você vê na Califórnia tem criação de tilápia, na China tem uma criação enorme de tilápia. Né? Então, se a gente traz até aqui para a nossa região, né, para o Nordeste, a gente sabe que esses programas de açudagem, que são a base aí da questão da convivência com a seca, né, toda a implantação dos açudes e reservatórios, os programas de peixamento, eles têm aí a tilápia como um carro-chefe, justamente dessa fácil adaptação e essa fácil reprodução. Isso aí é o fornecimento aí da matéria-prima para vocês. E além do mais, você vê o seguinte, a tilápia, ela é um peixe, não transmite doença para o homem, entendeu?
E, além do mais, ela, assim, você tem vários locais, né, onde tem piscicultura, né, piscicultura em larga escala, entendeu? E apenas 1% da pele da tilápia é utilizada em artesanato, né? O resto tudo é descartado, jogado no lixo, literalmente no lixo, entendeu? Eles enterram a pele da tilápia, o restante que eles não utilizam. Porque o resto todo é utilizado. As espinhas são usadas para fazer farinha de osso, né? As vísceras, eles extraem o óleo das vísceras, né? E a estrutura muscular é usada para fazer filé e a pele é descartada, né? Exato. Então a gente quer usar exatamente essa pele para fins medicinais, né? Então, aí você pergunta assim, como é que surgiu essa história, né? Então, em 2014, né, a gente estava terminando de construir o nosso centro de pesquisa lá na universidade, e aí o doutor Edmar Maciel, que eu já falei, foi meu aluno na faculdade, chegou com esse desafio. Ele disse, olha, Odorico, é o seguinte, eu trouxe aqui um desafio, né? Eu trabalho. Ele foi o criador da unidade de queimados do IJF, né? Isso. E dirigiu essa unidade durante muito tempo. E ele disse, olha, eu trouxe aqui esse desafio, né, para a gente ver a possibilidade. Então eu disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, conseguir financiamento. Ele disse, não, então vamos atrás. Conseguimos financiamento, né, uma empresa privada e, posteriormente, de uma universidade também privada, né, e a gente foi desenvolvendo. Então, 3 anos depois de iniciado, quer dizer, nós iniciamos em 2015, né, coincidente exatamente com o tempo em que nós inaugurávamos esse centro de pesquisa novo, né, e nós, então, começamos a trabalhar no desenvolvimento da pele da tilápia como curativo biológico, né? Então, aí teve a participação de vários pesquisadores, mas, inicialmente, foi muito importante a participação de uma pesquisadora, né, que fez o estudo da composição química e histológica da pele da tilápia, a professora Ana Paula Nunes. E a professora Ana Paula, então, verificou que tinha uma grande quantidade de colágeno, que é um produto essencial na cicatrização, né? Bom, então, visto isso, houve a comparação entre a pele da tilápia, a pele humana, que é o padrão ouro utilizado nesses curativos biológicos, né? Pele humana retirada de cadáveres, e a pele suína, que é utilizada, largamente utilizada na América do Norte, né, para tratamento de queimaduras. Aí você diz assim, por que a gente não usa a pele suína aqui no Brasil? Porque aqui a gente tem o hábito de comer, né, o torresmo que vai com a pele da tilápia, ou, aliás, com a pele do porco junto, né? Então já tem um valor agregado grande, né? É diferente da pele da tilápia que você descartada, né? E outra coisa, para você bater o porco, você precisa ir lá no local onde tem a criação de porco e tal, essa coisa toda. Então, essas criações de suíno não são tão fáceis de você conseguir aqui no Nordeste. Seria um processo, né, mais difícil. É um projeto bem mais difícil. Eu lembro que no fim da década de 90, começo da década de 2000, nós fizemos o transplante experimental de fígado para treinar a equipe, né, que hoje fez com sucesso o transplante de fígado no Ceará. Mais de 2.500 pessoas já foram beneficiadas com o transplante de fígado. E nós começamos a fazer com suínos, entendeu? Para treinamento da equipe. E isso levou tempo até que a gente descobriu que tinha uma criação aqui, de suínos aqui no Ceará, e que nós começamos a adquirir os animais. Mas é difícil, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, como encontra a tilápia, né? Então, a tilápia hoje ela em grandes reservatórios, em pequenos reservatórios, como você falou, e também em tanques, né? Então, tem uma grande quantidade de produção. Uma farta produção, né? E o filé da tilápia é muito aceito comercialmente, né? Quer dizer, um filé tem um alto teor nutricional e, além do mais, é muito apreciado pela população, muito saboroso, né? E assim, quando ele trouxe esse desafio, nós contactamos a professora Ana Paula, que foi a que primeiro fez o estudo e constatou a presença desse colágeno tipo A, que é o principal, né, no processo cicatricial. Daí nós vimos que existia essa possibilidade, né? Nós estávamos
com um produto que tinha uma boa resistência, né? Tão boa quanto a da pele humana, tinha uma composição química semelhante à da pele humana, tá certo? E tinha uma quantidade enorme disponível para ser utilizada, né? Então, em função disso, o que a gente fez? A gente começou, então, a testar em animais, né? Então, se provocava queimadura em animais, né? Queimadura de 2º grau. Eu já disse para você que a queimadura de 2º grau é a queimadura que que tem indicação, né, para o uso da pele, para né? uso da pele, queimadura de 2º grau superficial e profunda. E então nós fizemos experimentalmente nesses animais e usamos a pele da tilápia, né? E constatamos que o processo cicatricial ocorria mais rapidamente e melhor e não havia, por exemplo, nenhuma reação alérgica dos animais à pele da tilápia, né? Então, com isso, a gente estava habilitado, né, a começar a testar em seres humanos. E esse trabalho foi feito pelo professor Edmar Maciel e o grupo da pesquisa clínica do NPDM, né, que elaborou o projeto, aí entrou a professora Elizabeth Moraes, né, e o professor Wagnaldo Fechini. Os dois começaram, então, a fazer o projeto, né, que foi usado para fazer o teste em seres humanos, né? Professor, e como é que essa pele é preparada, né? Ela é retirada, ela passa por todo um processo até se estar apta, né? Está ali pronta para ser usada como curativo. Pronto. Então, hoje, a gente começou a usar a pele da tilápia preparando como se faz a preparação da pele humana para colocar na queimadura, né? Então, esse processo envolve inicialmente a limpeza da pele, por exemplo, a extração dos resquícios de músculo que possam ter ficado presos à pele, etc. Depois vem o processo de esterilização, né? E, posteriormente, o processo de conservação, né? Que é feito no glicerol. Então, esse processo de conservação, ele significa o seguinte: você desidrata o produto para ele não entrar em deterioração, em putrefação, você desidrata. Mas, antes de fazer qualquer coisa desse tipo, o que se faz? Se faz também o processo de irradiação, né? Porque o processo de esterilização química que a gente faz, ele mata bactérias, né? Você não tem uma garantia de que os vírus também vão morrer, mas na radiação você mata vírus, né? Então a gente faz o processo de esterilização também por radiação. Isso é feito no ambiente estéril, né, para que você possa, então, envelopar, faz um envelopamento duplo para evitar que haja contaminação desse material, né? Quando ele vai ser utilizado pelo cirurgião, o que acontece? Você faz, então, a reidratação, porque o glicerol, que é um álcool, você usa para fazer a desidratação, né? Então, para tirar a água, né? Quando você coloca novamente para uso, você tem que reidratar. Então, você reidrata isso aí em soro fisiológico, né, para poder, então, usar nos pacientes. Bom, aí nesse ínterim, aconteceu uma coisa interessante. A gente via que para que você fosse usar isso em larga escala, né, processo industrial, você precisava ter numa farmácia um refrigerador para colocar no refrigerador, certo? A empresa que ia produzir precisava ter câmaras frias para poder manter essa pele em câmaras frias. Isso ia onerar o processo. E a gente, então, conversando, né, surgiu uma outra ideia que veio da professora Elizabeth Moraes, que era exatamente de desidratar a pele, né, não usando um processo químico, como a gente usava o álcool, mas usar um processo físico, que é a liofilização, né? Você tira a água da pele da tilápia por liofilização. Então ela fica sequinha, né? E você pode armazenar por um longo período de tempo sem problema de você perder a qualidade da pele, né? Agora, que para se produzir em escala industrial seria isso primordial. Ideal. Tanto é que o produto que nós colocamos, né, na oferta pública para as indústrias foi exatamente a pele liofilizada, né, que é a pele mais viável de ser utilizada, né? Agora, para que a gente chegasse a isso, né,
não é necessário que você tivesse só ideias, né? Como eu sempre digo, de ideias o cemitério está cheio. Gente que morreu com excelentes ideias e não colocou em prática, né? Mas a gente precisava ter realmente uma equipe técnica que pudesse viabilizar essa ideia. E aí foi que veio o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, da UFC, que deu todo o suporte para o desenvolvimento da pele da tilápia. Tanto é que, coincidentemente, a pele da tilápia está fazendo 10 anos da pesquisa e o NPDM está fazendo também 10 anos, né, de existência, né? Comemoramos agora no dia 14 de março. E, assim, como eu estava falando, é preciso ter pessoal técnico, né, que possa desenvolver essas ideias. E aí tem 2 pesquisadores, né, nossos lá, que é o professor Carlos Paet e o professor Felipe Rocha, né? Ambos são realmente especialistas, né, em desenvolver tecnologias. E aí nós fizemos o desenvolvimento dessa pele liofilizada com sucesso, né? Então, assim, a gente hoje está com esse produto em consulta, em oferta pública para a indústria. Se credenciaram 3 indústrias e a universidade, então, está analisando qual dessas indústrias é mais vantajosa, né, baseado no edital da oferta pública, né? Professor, então, a ideia é que esse curativo ele seja usado, seja um produto de prateleira. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, de uso simples, que pode ser usado domesticamente? Essa é a ideia, tá entendendo? Porque, obviamente, não é um band-aid da vida, tá certo? E pode até vir a ser também, né? Isso depende do processo industrial. Mas a ideia é que ela possa estar nas prateleiras da farmácia, como processo industrial, e nos hospitais, né? Principalmente em pequenos hospitais no interior, onde você teria dificuldade em ter a conservação, mas com a pele liofilizada você consegue muito mais facilmente isso, né? Professor, para que as pessoas possam ter uma ideia da eficácia desse uso da pele, dá para comparar em resultados das pesquisas que já foram feitas e da utilização? Quanto tempo de recuperação? Quais as vantagens desse uso? O que é que vocês conseguiram constatar de resultados para sustentar aí essa tese? Pronto, muito interessante a sua pergunta. A comparação que nós fizemos foi com o tratamento convencional que é feito com a sulfadiazina de prata, né? E isso a gente viu que o processo de cicatrização reduziu em torno de 10 a 15%, né, do tempo de cicatrização. Aí você diz, mas 10 a 15% é muito pouco. Aí se você for ver, por exemplo, um processo cicatricial desse demora em torno de 12 a 14 dias. Né? Se você diminui 1 a 2 dias, entendeu? Você imagina a força de trabalho que você recupera, né, nesse trabalhador que passou, que em vez de passar 12 dias, passa 10 dias afastado do trabalho, né? Então, isso é extremamente importante. Mas outras coisas, né, fizeram com que a gente tivesse todo esse estímulo para produzir a pele da tilápia. Primeiro, esse processo acelera o processo cicatricial, tá certo? Depois, você tem diminuição da dor, né? Aí diminui, assim, foi feito um trabalho também mostrando que diminui quase 70% do processo doloroso, né, depois que você coloca a pele. Nossa, isso para uma pessoa que está sofrendo de queimadura talvez seja o principal, até mais do que o tempo. E várias vezes você ouve a opinião das pessoas que passaram por esse processo, dizendo o seguinte: na hora que colocou a pele da tilápia, foi assim, um alívio grande, né? Estava doendo, colocou a pele da tilápia, foi um alívio. A terceira coisa é a infecção, né? Desses mais de 300 pacientes, nenhum teve processo infeccioso. Nossa. Quando você colocou a pele da tilápia, né? E a queimadura é uma ferida aberta, né? Está suscetível a infecções bacterianas ou virais, né? A outra coisa é, se a gente parar para pensar que nós temos um gasto, né, com toda a equipe que faz a colocação do curativo, e tem que trocar esse curativo a cada 24 ou 48 horas, né? Você coloca a pele da tilápia na queimadura de 1º grau, você não precisa trocar, você tira quando está cicatrizado, você tira aquela parte superficial do curativo, né?
Essa troca também é bastante dolorosa até para o É paciente, bastante difícil. dolorosa, envolve um gasto substancial, né? Porque muitas vezes você tem que anestesiar, quando é criança você tem que anestesiar, quando é uma queimadura grande você tem que anestesiar, entendeu? O paciente. Então vem gasto com enfermagem, com internamento hospitalar, entendeu? Gasto também com toda a equipe, material, essa coisa toda. Então, isso aí é um ganho substancial, né? E foi feito também um trabalho mostrando que chega a quase 80% a economia que você faz em pacientes ambulatoriais quando você trata com a pele da tilápia, né? Ainda nesse viés da economia, professor, a gente sabe que trabalhar com pesquisa se tem uma visão global de tudo, né? Vocês analisam não só aquele produto e o resultado, mas tudo que envolve essa cadeia produtiva. Penso eu que a produção da pele da tilápia, ela tem um impacto econômico absurdo, porque ela vai mexer desde o produtor lá da tilápia, passando aí por uma mão de obra especializada, entrando aí na indústria. Como é que é esse circuito todo, esse projeto se viabilizando em escala industrial, professor? Olha, eu acho que uma grande coisa assim, importante, né, é que o uso da pele da tilápia vai agregar valor à cadeia produtiva da tilápia, né? Hoje a pele da tilápia é descartada como lixo, né? Vai diminuir consideravelmente o que se tem de contaminação do meio ambiente e tal, poluição do meio ambiente, né? Poluição biológica, que é uma poluição complicada. E você, então, vai agregar valor, né, a uma coisa que é jogada no lixo. Obviamente, o produtor da tilápia vai vender essa pele da tilápia, né? E ele vai conseguir ganhar também dinheiro com a pele da tilápia. E a gente calcula que, inicialmente, uma fábrica para produzir em escala industrial, ela deve dar emprego em torno de 100 a 150 pessoas, emprego direto. Estamos falando em emprego indireto na produção da pele, entendeu? Mas no emprego direto dentro da fábrica. Isso faz com que a gente tenha também um desenvolvimento de empregos, né, na região onde essa fábrica vai se implantar. E nós estamos brigando para que essa fábrica se implante aqui no Ceará, né? Vamos atrás de incentivos fiscais para trazer. Nenhuma das empresas que ganhou é aqui do Ceará, mas nós temos conversado com essas empresas para trazer a fábrica aqui para o Ceará. E, de preferência, né, para o local onde tudo isso começou, que foi Jaguaribara, né? Sim. Jaguaribara, no açude Castanhão, foi onde a gente coletou as primeiras peles. E até hoje a gente recebe pele da tilápia do Jaguaribara, né? E assim, a gente quer dar um retorno, né, para a população, para incentivar o crescimento social dessa população da cidade. Já dá para falar em tempo, previsão de tempo, alguma... Como eu disse para você, a pele da tilápia em 3 anos estava pronta, né? Aí veio todo o processo burocrático para que a gente pudesse... a gente não conhecia como é que se fazia esse processo burocrático, né? Mas para que a universidade repasse essa tecnologia para uma empresa privada, ela tem que obedecer critérios, né? Os critérios que estão nas leis, né? E são leis que regulamentam, muito bem regulamentadas, a universidade está amarrada em todos os setores com fiscalização dos procuradores, né? Porque nós temos procuradores dentro da universidade, né? A AGU, da Advocacia Geral da União, tem a CGU, né? A Controladoria Geral da União. E esse pessoal é muito rigoroso com a universidade. Então, você tem que fazer tudo seguindo as leis. Isso leva tempo. Sim. É uma burocracia, você tem que vencer essa burocracia. A universidade começou com a pele da tilápia aprendendo a vencer essa burocracia, né? E nós tivemos sucesso, né? E esse produto está em oferta pública. E a gente acredita que até junho isso esteja resolvido e a empresa comece, então, a fazer a sua instalação, né? Porque a gente espera que até lá isso aí ocorra. Mas a pele da tilápia, você fez uma pergunta aí, e quando você vai estudar e tal, o que vai resultar disso aí, né? Então, a pele da tilápia para uso em queimaduras, né, é apenas a ponta do iceberg que você tem do uso da pele da tilápia. Hoje nós identificamos mais de 40 usos em medicina humana e medicina veterinária, né, que podem ser aplicados à pele da tilápia, não só em feridas, né? Por exemplo, foi desenvolvida uma outra ideia interessante da professora Elizabeth Moraes,
foi o desenvolvimento do scaffold, né? Que foi muito bem desenvolvida pelo Felipe Rocha, que trabalha lá conosco, e o Felipe, então, desenvolveu esse scaffold, né? Que é uma membrana, né, acelular. Né? Em vez de ter células ali dentro, ela só tem o colágeno. Né? Então, o futuro da pele da tilápia está no scaffold, entendeu? Que é a membrana acelular que você vai usar tanto nas queimaduras, que você vai usar nas feridas, né? Você vai usar, por exemplo, tem um grupo lá nosso que está estudando em úlceras varicosas, né? A pele da tilápia. E tem uma veterinária muito competente, né? Uma pessoa assim, extremamente dinâmica, que testou em lesões de córneas. Tem uma raça de cão, eu não me lembro bem como é, eu não entendo bem de cachorro, mas é um cachorrinho pequeno que tem os pelos, eles entram nos olhos, né? E dá lesão de córnea, né? Tem lesão de córnea. Ou então, um processo acidental qualquer que dê lesão de córnea nesses animais. E aí ela começou a usar o scaffold da pele da tilápia, né, para tratar essas lesões de córnea, com um sucesso estrondoso. E agora nós estamos começando com o oftalmologista, ela é oftalmologista veterinária, esse outro é oftalmologista de seres humanos, vai começar a testar nas lesões também em seres humanos. Né? Eu já ia justamente falar sobre isso. As pesquisas, obviamente, elas avançam aí absurdamente e numa velocidade muito maior do que a burocracia que está por trás ali para fazer com que as pesquisas se tornem aí concretas, né? Cheguem à população final. Então, professor, a pele da tilápia ela vai ter aí vários outros usos. Se fala de colágeno, se fala também em cosméticos, enfim. Exatamente. Vocês já estão, lesões então, articulares, vários passos à frente, né? Você vê o seguinte, existe uma lesão que se processa nesse manguito rotador, que é um tendão que existe na articulação do ombro, né? E esses atletas de alta performance, como por exemplo jogador de tênis, jogador de vôlei, basquete e tal, geralmente tem esse tipo de lesão. Mas não só isso aí, as pessoas mais idosas, quando começam a levantar peso, a levar peso, entendeu? Principalmente esse pessoal que viaja levando mala pesada demais, né? Então, isso aí pode dar lesão nesse tendão. E a matriz dérmica acelular, né, que a gente chama do scaffold, da pele da tilápia, pode, então, servir para fazer a reparação desse tendão que foi lesado, né? Como também, por exemplo, as pessoas que têm lesão no tendão de Aquiles, aqui no pé, também você pode utilizar, né? Uma outra coisa que foi feita com muita propriedade, né, e com muito sucesso foi o uso da vaginoplastia, né, fazer a vagina artificial. Tem uma doença de Rokitansky, que é síndrome de Rokitansky, que as mulheres nascem com a vulva, mas sem a vagina, né? Então, existe uma cirurgia que era feita retirando a pele da região inguinal das pacientes, né? Fica uma cicatriz muito estigmatizante, né? E coloca para fazer a vagina artificial, né? Além de que isso também, como é uma região que tem pelo, então pode nascer pelo dentro da vagina. É uma coisa complicada, né? E então veio a ideia de um outro pesquisador também da faculdade, né? O Leonardo Bezerra, que tinha sido nosso aluno de iniciação científica, e aí ele trouxe essa ideia, né? Professor, vamos ver se dá para usar a pele da tilápia, e usou com muito sucesso. Nossa! Né? Então, e outra coisa, quando você retirava, fazia essas vaginas artificiais com a pele da região inguinal, a vagina ficava em tamanho pequeno, entendeu? Quer dizer, e não tinha uma penetração completa na vagina do pênis. E com a colocação dessas, da pele da tilápia, você pode fazer uma vagina de tamanho regular, né, que possa ter o ato sexual normal. Isso aí várias cirurgias desse tipo já foram feitas com sucesso, né? E o professor Leonardo, um grande entusiasta desse projeto, tem conseguido fazer isso em várias pessoas. A primeira pessoa que foi feita, né, que eu acompanhei, como essa pessoa foi melhorando, aos 6 meses ela começou a ter relações sexuais normais. Né? Que coisa maravilhosa. Então, isso aí foi um grande avanço.
Outro emprego interessante foi o uso para redefinição sexual, né? Troca de sexo, mudança de sexo. Aqui, o Sistema Único de Saúde não financia ainda essa mudança de sexo, né? Embora exista uma quantidade grande de pessoas que estejam batalhando para que isso ocorra e tal. Então, mas existe na Colômbia, né, um cirurgião plástico que faz com muita propriedade isso. E ele já fez mais de 5 dezenas de mudanças de sexo, né, de redefinição sexual, usando a pele da tilápia com um sucesso enorme, né? Porque ele usava o quê? Ele usava a pele do pênis, fazia a invaginação para fazer a vagina artificial usando a pele do pênis, né? E como esses pacientes faziam um tratamento hormonal durante 2 anos antes de fazer a cirurgia, o pênis evoluía, ficava muito, ficava em tamanho pequeno. E quando você fazia a vagina artificial, ficava no tamanho muito pequeno também, né? E aí, com a pele da tilápia, você pode fazer do tamanho que você quiser. Nossa, são usos que nem se comentam muito. Exatamente. Né? Aí você vem para cá, né? Você já viu, nós temos o uso oftalmológico em animais, em seres humanos. Você tem o outro uso em cirurgia ginecológica. Aí, outro uso interessante que está sendo... uso em úlceras varicosas. Outro uso interessante que está sendo feito agora quando você vai fazer uma cirurgia, isso o neurocirurgião está terminando o doutorado dele agora, quando você vai fazer uma neurocirurgia, você tem que perfurar o cérebro. Aliás, perfurar a calota craniana, as membranas, até chegar no cérebro, tá certo? Então, para você chegar até o cérebro para fazer a cirurgia que você queira, o que você tem que fazer? Você tem que perfurar essa membrana. E depois, para reconstituir essa membrana, também está se usando, né, a membrana acelular, tá certo? A matriz dérmica acelular, né? Quer dizer, então, isso aí são empregos que a gente tem assim de imediato. E, professor, uma dúvida, esses empregos, essas utilizações, elas são feitas ainda em forma de pesquisa? Em forma de pesquisa. Tudo que está sendo feito com a pele da tilápia e os produtos derivados da pele da tilápia, todos eles também são feitos ainda na fase experimental. Só se pode passar a fazer isso em escala hospitalar, ou então em consultórios, ou então em clínicas ou farmácias, etc., quando se tiver o registro junto à Anvisa. Né? Certo. Então, todo o uso que é feito como uma pesquisa, como um projeto experimental, de pesquisa. Uso experimental. E aí, quando se faz, por exemplo, a indústria que vai produzir é que tem que requerer o registro junto à Anvisa, né? Então, é um outro processo, né? E a Anvisa já conhece o funcionamento da pele da tilápia e sabe que o que a gente tem feito é um estudo sério, né? Então, eles vão ver a parte burocrática, se foi seguido toda a burocracia e tal, para poder registrar o produto, né? E, na realidade, isso não é um medicamento. Do ponto de vista de classificação na Anvisa, ele é chamado de produto para a saúde, né? Ele é registrado como, por exemplo, o Band-Aid é registrado, né? Quer dizer, é um curativo biológico, né? Maravilha. Professor, que entrevista esclarecedora. O senhor trouxe aí vários pontos que a gente até nem conhecia, não são difundidos em larga escala. A gente torce para que esse processo aí, que a burocracia avance um pouco mais rápido, alcance aí pelo menos 50% o avanço das pesquisas, para que a gente possa usufruir desses benefícios, né? Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais vão, em primeiro lugar, agradecer ao grupo de pesquisadores, né, que foi a mola mestra que impulsionou tudo isso, né? A coordenação da pesquisa que vem sendo feita de uma forma assim, bem competente pelo Dr. Edmar Maciel, né? Os outros 2 pesquisadores, o Carlos Paier e o Felipe Rocha, que deram todo o aporte técnico para que isso a gente pudesse viabilizar esses produtos. As ideias que surgiram da mente brilhante da professora Beth, né? Tanto para o cosmético quanto para a matriz dérmica celular, como para a pele liofilizada, né? E, finalmente, também, tudo começou com a professora Ana Paula Nunes, que foi a pessoa que fez o estudo histológico, né? E que mostrou a viabilidade de utilização da pele da tilápia. Mas hoje, todos esses estudos que a gente citou,
tem mais de 300 pesquisadores envolvidos, entre pesquisadores, entre estudantes de pós-graduação, estudantes de iniciação científica, de pós-doutorado, tudo fazendo o uso da pele da tilápia, né? Então, a pele da tilápia não é o resultado de uma pessoa ou duas pessoas que tiveram essa ideia, mas o resultado de um grupo todo de pesquisa que funcionou para que pudesse viabilizar. E friso de passagem, isso só foi possível porque nós temos todo esse grupo de pesquisadores reunidos em um único centro de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, né? Então, isso só foi possível, essa velocidade só foi possível em função exatamente da competência desses pesquisadores que hoje fazem parte desse grupo de pesquisa. Isso mostra também a força do Ceará, né? A capacidade do Ceará de produzir conhecimento, de ter pessoas capacitadas e habilitadas para trabalhar, entusiastas, né? Porque surge aí um projeto e dele surgem outros e outros, e as pessoas avançam nisso para além das dificuldades, e isso é muito, muito interessante. Professor, quem quiser conhecer mais ou ter mais informações, se despertou uma curiosidade, como é que pode ter acesso a mais informações sobre o uso da pele da tilápia? Antes da gente concluir com isso aí, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sempre gosto de usar uma frase que é atribuída a um matemático, Arquimedes, né? Em que ele disse, dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Então, o nosso ponto de apoio, qual é? São os pesquisadores, né? Então, nós temos, é o que eu sempre digo, a gente construiu aquele centro de pesquisa que você está convidada para conhecer, que a gente completou 10 anos agora. São 26 laboratórios, são 10 mil metros quadrados dedicados à pesquisa. E eu sempre digo, todo mundo diz, mas que coisa maravilhosa esse prédio e tal. Eu digo, olha, esse prédio só tem a maravilha dele porque tem pesquisadores. Então, nós temos um corpo de 68 pesquisadores, né? Hoje são mais de 300 pessoas trabalhando lá, entre estudantes de pós-graduação, iniciação científica, pesquisadores, etc. E isso foi que deu esse alento grande, né, à pele da tilápia, né? Então, assim, para concluir, eu só gostaria de dizer o seguinte: nós temos um slogan que diz o seguinte: a gente quer, no NPDM, transformar a pesquisa em bem social. E é isso que a gente está fazendo com a pele da tilápia. Que maravilha. Professor, muito obrigada pela participação, seja Uma sempre honra ter vindo bem-vindo. aqui. Estou aqui aguardando mais novidades, novas pesquisas. O senhor já me adiantou que tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Então vamos aguardar para trazer aí essas informações. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande participar desse programa, né? E o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos não é só a pele da tilápia. E a população em geral, que foi quem financiou esse núcleo de pesquisa, está convidada a conhecer, tá certo? Para ver o que a gente faz lá, né? Assim como os demais órgãos de imprensa que queiram comparecer para ver o que a gente faz, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. A gente fica por aqui e até a próxima.